Boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. E também pode ser assistido pelo cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. Na noite de hoje nós vamos falar sobre a Igreja Antiga, e para nos ajudar a compreender e a responder algumas questões referentes a essa dispensação religiosa, nós temos mais uma vez a grata satisfação de ter em nosso meio o reverendo Andy Heilman, vindo dos Estados Unidos. Boa noite, reverendo. Dê uma definição geral do que é a Igreja Antiga. A Igreja Antiga é interessante, porque antiga naturalmente quer dizer muitos anos atrás. E realmente teve três igrejas gerais, pode dizer, antes do advento do Senhor, que adoravam o Senhor mesmo. O primeiro foi chamado a Igreja Antiquíssima. E a Igreja Antiquíssima era até o dilúvio, era chamado, pode dizer, a Igreja Adâmica, que no começo era muito, muito bom. Não teve males, não teve pecados. Era povo que era inocente, que foi guiado pelo Senhor. Eles podem até ver coisas espirituais. A visão espiritual, ouvidos espirituais deles eram abertos. Essa foi a Igreja Antiquíssima, o maior povo que existia no mundo, que o grego chamava Idade do Ouro. Depois disso veio o dilúvio e a Igreja Antiga. E a Igreja Antiga começou com Noé e continuava até, pode dizer, Abraão ou realmente Moisés, que começou a Igreja Israelita e Judaica. Então tem essas três igrejas, a Igreja Antiquíssima, a Igreja Antiga e depois a Igreja Israelita e Judaica. E essa Igreja Antiga teve muitas coisas, não é? Muita coisa mesmo. E podemos dizer que, pode dizer, que então, Eduardo, é a diferença? Como originou essa Igreja Antiga? Que é a diferença principal entre os Antiquíssimos e os antigos? Então, a origem é justamente com os remanescentes dessa Igreja Antiquíssima que caiu, né? Formado principalmente por Noé, né? Que era, digamos assim, a segunda igreja na Terra, né? Representa essa segunda igreja na Terra e representa justamente os remanescentes de toda aquela dispensação antiquíssima que caiu em grandes persuasões, né? Em grandes maldades, em grandes falsidades, né? E essa igreja que nascia ali, chamada Igreja Antiga, era composta pelos remanescentes, né? Que ainda não tinham sido corrompidos por essa Igreja Antiquíssima, né? Então, o Senhor, a gente pode ver lá no capítulo 6 do Gênesis, né? Quando diz que então o Senhor se arrepende de ter feito o homem, porque ele só fazia coisas más, né? E logicamente que a gente não deve compreender isso como um castigo de Deus, né? Que na verdade o Deus não castiga ninguém, é o próprio homem que faz os males, e os males trazem uma pena correspondente, né? Que já vem embutida naqueles males, né? Então essa queda dessa grande dispensação se deu justamente por uma falta de sabedoria do homem e pela ausência total do amor, né? E aí o que justamente distingue essa Igreja Antiquíssima da Igreja Antiga que está nascendo ali com Noé é justamente houve um fechamento do mundo espiritual e o mundo natural, né? Porque você havia dito anteriormente que na Igreja Antiquíssima o homem tinha um livre acesso ao mundo espiritual, né? Então não existia uma fronteira entre o mundo espiritual e o mundo natural. E quando o homem então prevarica, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal,
e ele cai, né? Ele desce um degrau no estado interior dos seus habitantes, né? Daquela população que existia naquela época. Então, essa porta é fechada, que é representado pelos querubins, que são colocados, né? Para guardar, então, o paraíso, né? O homem já não tem mais o acesso ao mundo espiritual. E a porta que se abre, nós podemos ver na arca, né? Ou seja, para dar continuidade a essa dispensação religiosa, para que o influxo divino de amor e de sabedoria continuasse sendo, ilustrando os homens dessa igreja que estava nascendo, né? Nós podemos ver na arca, né, que essa porta então se fecha, mas se abre uma janela, né? Para que o homem então possa obter uma iluminação, para que ele não fosse totalmente abandonado por Deus. E também a gente pode ver outra questão, que os antiquíssimos eram homens celestes. Eles não tinham uma mente dividida ainda, né? Muito importante. Eles tinham uma mente unida entre o bem e a verdade. Ele era totalmente unido, né? E quando eles perdem essa prerrogativa de ter um estado interior paradisíaco, né, eles então perdem essa condição, e a arca então vai representar que ela tem 2 antecâmeras, né, e 3 andares, ou 3 níveis, né. As antecâmeras representam a vontade e o entendimento, e os 3 níveis representam o grau natural, o grau espiritual e o grau celeste, que o homem então ele tem as condições de retornar ao grau celeste do que os antigos viviam, né? Do qual os antiquíssimos viviam, né? Então, todas essas coisas, inclusive os animais, né? Representando as afeições, que são juntados, são colocados dentro dessa arca, representam as afeições boas e más, né? Que esses antiquíssimos, então, nessa transição, foram preservadas, né? Foi interessante, não é que ele não só mandou que levar os animais limpos dentro da arca, mas também ele mandou levar os animais que não eram limpos, impuros, porque né? o Senhor não quis que o homem seja lavado na mente. Ele deixou a liberdade dele, mas salvou ele, que deu essa nova forma da mente que você falou, que ele vai ter de novo livre arbítrio. Mas ele teve os 2 tipos de afeições para coisas ruins e as afeições para coisas boas. Então, por isso que o Senhor não deixou morrer os animais nocivos, que isso representa as afeições que estavam dentro do homem, mesmo Noé. Que já estavam corrompidas, né? Não porque ele não era perfeito como o primeiro homem. Claro. Mas para salvar esse povo tem que começar como ele é. Não pode mudar a mente dele sem ele mesmo escolher. Certo. Por isso os animais também não limpos entram na arca. Não? Certo. Isso é muito importante, porque as doutrinas celestes explicam, né, na Divina Providência, que para o Senhor é mais importante o livre-arbítrio do homem do que a própria salvação dele. Não é isso mesmo, reverendo? Porque a salvação é impossível sem livre-arbítrio. É verdade. Se ele podia salvar o homem com livre-arbítrio, ele faz. Mas isso quer dizer que o homem tem que cooperar. Senão seria fácil para Deus criar um homem perfeito, né? Só que ele não seria livre. Melhor nem criar o homem no começo, não é? Exatamente. E como foi o desenvolvimento dessa igreja antiga? Como ela partiu de um nascimento, ela alcançou um apogeu? Porque realmente nós podemos ver, Noé representa a igreja antiga, a remanescente da igreja antiquíssima. Mas entrou não só Noé, mas sua esposa, e também seus 3 filhos e esposas deles. Isso representa as coisas que estavam a acontecer na igreja antiga no começo. Porque esse remanescente deu filhos, como dizer, progresso. E teve Shem, teve Jafete e teve Ham. E esses 3 filhos representam várias coisas diferentes. E também representavam as nações que recebeu essa igreja antiga do Senhor. Nós podemos ver pelo Ham, ele era no terra de Canaã e no terra de Egito e Etiópia, lá embaixo. Esse foi o filho de Cã. E também tem os filhos de Shem, que era mais na Mesopotâmia, na Síria, na Assíria, na Babilônia, essas terras. E os filhos de Jafete eram mais na Europa,
Grécia, Roma, Tarshish, esses lugares mais afastados. E esses filhos não só são nações, mas teve diferenças. A igreja de Shem era o melhor. Eles eram mais interiores. Os hebraicos veio de Shem. E eles eram pessoas que viu a caridade como o principal na igreja. A caridade mesmo, o amor ao próximo. Não só as obras, mas a intenção. A igreja de Jafete era uma igreja mais externa, mais gentil, que era nos gregos e nos romanos, que pensava mais nas coisas mais exteriores, mas eram bons. Mas a igreja de Cam, ele era mais uma igreja que, embora que podia botar muito no ritual, de dentro teve alguns motivos maus. E isso se manifestou muito mais no filho dele, Canaã, e na terra de Canaã, onde teve no fim sacrifícios humanos, coisas assim. Então, mas o Senhor, como ele preservou as afeições maus dentro da arca, os animais não limpos, ele também preservou as pessoas, ele não destruiu tudo, quer dizer. Quem morreu no dilúvio, o dilúvio representa um dilúvio de falsidades e cobiças, são as pessoas que ainda teve sua mente bem unida, e quando eles quisem uma coisa mal, eles não teve mais liberdade de não fazer. E eles, como dizer, morreram pela sua própria maldade. Mas os outros que teve essa mente mais dividida, que é a mente que nós temos hoje, onde nós podemos pensar em um assunto que nós não gostamos. Por isso tem muitos estudantes na escola que não gostam de vários assuntos. E isso é possível hoje. Os antiquíssimos não podem. Não podia dividir. Se não gostava, não aprendeu. Hoje nós podemos aprender verdades, mesmo se no começo nós não queremos. Educar a vontade. Então. Educar a vontade. E isso é a coisa que realmente era a igreja antiga. Isso que deu, como dizer, a parte diferente dos antiquísmos, como você falou, não é? E também outra coisa que era importante nessa igreja, era a igreja que era representativa. Porque a igreja adorou o Senhor. E ele sabia, pela profecia já feita na queda da Antiquíssima, sobre a serpente e a mulher, que o Senhor veio ao mundo. Então eles adoraram o Senhor que estava de vir ao mundo. E eles usavam coisas chamadas representativos. O altar, os animais, coisas assim, mesmo antes do sacrifício aos animais, eles teve representativos de estátuas. Nós podemos ver isso nos fábulos gregos, que teve vários Zeus e Hera e outras deusas, que representou várias qualidades do divino. Mas gradativamente, como não é? Isso caiu. Quer dizer, tudo na igreja foi uma igreja representativa do Senhor que estava de vir ao mundo. Mas então, como é tudo isso, por que eles caíram? Por que eles não permaneceram? Essa queda, ela se deu em função de que isso começa a ser descrito lá no capítulo 11 do Gênesis, né? É isso mesmo. Quando, então, logo no primeiro versículo, eles dizem que toda a terra era de uma só língua, né? Ou seja, toda a igreja, a terra representa a igreja, né? E uma só língua quer dizer que eles tinham uma só doutrina, né? Embora houvessem diferenças pontuais entre uma ou outra congregação, né? Mas no geral eles tinham todos uma só doutrina, né? E aí acontece justamente o que você acabou de falar, que eles começaram pouco a pouco, ao invés de eles usarem aqueles representativos simplesmente para fazer uma correspondência com o mundo natural, né, e compreender as coisas do mundo espiritual através dessas correspondências, eles começaram a se fixar nos objetos em si, né? Então, em vez de, por exemplo, Zeus ser, né, ou Apolo ser uma, digamos assim, uma representação de uma qualidade que eles queriam guardar, que os antiquíssimos tinham, né, e que eles queriam para as suas vidas, eles começaram a colocar a divindade naquela imagem, né? E aí eles começaram a torcer e falsificar essas correspondências, e no qual surgiram então as idolatrias, né, as feitiçarias, né, as magias, né, e isso tudo acabou se espalhando por vários países, né,
da Ásia, da Europa, né, e da África também. Né? É uma coisa interessante que teve profecias que eles sabiam que o Senhor estava a dar sua vida para a salvação do mundo. E eles começam a pensar que talvez seu filho seria o próprio Messias. E entrou nisso o sacrifício humano. Uma coisa muito ruim mesmo, que eles estavam sacrificando seus filhos e filhas para deuses como Moleque, coisas assim. Então eles caíram em coisas muito sangrantes. E uma coisa interessante, a igreja hebraica, que era antes da igreja israelita, para não deixar cair nesse sacrifício humano, o Senhor permitiu essa igreja de ter sacrifícios dos animais. Cada animal representando alguma feição. A cordeiro, inocência. O boi representava o bem natural, bem não natural. O ovelha representa a caridade. O bode representava a fé. Então eles usavam, quando teve fé, eles botam uma bode, matou a bode para mostrar o sacrifício. E isso foi sangrante, mas pelo menos o sangue não era sangue humano mais. Isso foi muito importante para o Senhor manter uma igreja, embora que eles estavam caindo mais. Até que muitas vezes nós chamamos essa igreja hebraica a segunda igreja antiga. Porque a primeira igreja antiga não matou animais. Não foi parte do culto deles. O culto deles era representativos. Mas não era isso, não é? Até que você pode ver que não eram todos os antigos. Por exemplo, quando os israelitas estavam no Egito, eles teve ainda hebreus, ainda não teve Moisés, eles estavam que sacrificar seus animais. E disse, o Moisés falou, não é bom de fazer abominação dos não é? De egípcios, que os egípcios achavam isso uma abominação. Então não eram todos fazendo a mesma coisa. Teve vários tipos de queda das igrejas, dependente do lugar, não é? Certo. Então, a conclusão que a gente pode ter disso é que Deus sempre, através da sua divina providência, Ele, mesmo vendo que o homem, que a humanidade daquele tempo estava caindo, né? Ele colocava elementos, né? Que no caso seriam os sacrifícios dos animais, que substituíam um mal ainda mais terrível. Né? Logicamente que hoje em dia ninguém vai sacrificar um animal, até um crime, né? Mas em vários países ainda fazem. Né? Alguns países que têm que guardam uma relação com esses tempos mais antigos, né? Mas hoje na nossa sociedade, né, a gente vê às vezes até essas reportagens, né, de pessoas que maltratam animais ou mesmo matam. Eu não sei, quando eu morava no Brasil 30 anos atrás, teve muito galinha na esquina, não é? Naquela época. Ainda a mesma ideia, que se alguma coisa sofre, isso vai levar para cima. Que eles não entenderam. Até hoje, muitos cristãos não entendem que não era sofrimento do Senhor que salvou o mundo. Que salvou o mundo foi conquista do Senhor. Mas é difícil te conquistar sem sofrimento. Então eles matam essa galinha, eles matam esses animais, para alguma coisa paga pelo sangue. Mas isso não é. Isso é um mal entendido até hoje no mundo cristão. E em muitas outras religiões. Essa ideia, se eu sofro, Deus vai me dar um galardão pelo meu sofrimento, não é? É uma ignorância mesmo, né? Então, e resta alguma coisa dessa igreja ainda hoje? Um pouco mais sobre a queda. Não é? Porque tem também essa magia. E idolatria era outra coisa. Você falou dos fábulos dos gregos e romanos, mas eles eram melhor porque eles não estavam botando a deus ainda, estava uma coisa viva. Mesmo que agora teve várias deusas que não entendeu o representativo, pelo menos eles moravam no Monte Olímpia, coisas assim. Mas teve outras que botou uma imagem para representar uma qualidade divina, e outras pegou a imagem do Pai, começam a dizer que essa própria imagem é Deus. Era Deus. Até próprios filhos de Israel fez isso, não é? Com o bezerro de ouro, né? Quando saiu do Egito, eles teve essa ideia que precisa essa imagem, uma coisa física. Mas voltando a essa pergunta que você me deu, a remanescente da igreja antiga. Uma coisa que é importante aqui, que esse remanescente hoje não é mais a igreja antiga.
A igreja antiga era uma igreja representativa, preparando o caminho do Senhor Jesus para o mundo. Quando Jesus veio ao mundo, duas coisas aconteceram. Uma é que a igreja israelita e tudo terminou como a igreja do Senhor. Ele instaurou outra igreja. Mesmo assim, tem três jeitos de que eles permaneceram. Uma eram os três magos, que se renderam à igreja ao Senhor. Eles fizeram essa viagem, eles eram o remanescente bom da igreja antiga. Que eles entrou sabendo que Jesus veio pelas profecias, eles levam esses três dádivas representativos, o mirra, que é culto natural, frankincenso, que é culto espiritual, e o ouro, que é culto celeste, para adorar o Senhor em todos os níveis dele. Mas também eles sabiam que ele chegou agora e o tempo dele passou. Mas teve outras. A maioria das igrejas antigas se tornou mais coisas gentios. Não era mais representando o Senhor vindo, mas era uma igreja, alguns são bons como hindu, não é que é uma igreja antiga que durou, mas era uma coisa mais externa. Hindus, é isso, obrigado. Que era uma coisa que eles ainda têm dentro da sua própria religião, Krishna, que era também uma representação, uma história do Senhor vindo ao mundo. certo. Mas ainda não é como era, não é esperando a vinda do Senhor. Ele já veio. E o último da igreja antiga que resta, que era o outro remanescente, que até hoje está, é a igreja israelita, a igreja judaica. E eles têm a letra da palavra. Eles têm a coisa que é santa, o Velho Testamento na língua hebraica original. E isso é, como dizer, o remanescente mesmo da igreja antiga. Porque tudo que está dentro do Velho Testamento representa o Senhor. As histórias sobre Josué, que é Jesus conquistando os cananeus, coisas assim. Mas que você falou está certo, não é? Que o Senhor fez providência para que sempre tenha alguma igreja no mundo e também uma igreja entre todos os povos possíveis. Por isso, em parte, embora que a igreja muçulmana é depois do nascimento de Jesus, eles têm coisas que são mais como a igreja antiga. Sim. Não é? Porque tem essas leis do Velho Testamento, tem essas coisas que preparam eles para fazer o bem. Não é? E outra coisa que era interessante a gente acrescentar, que essa igreja antiga tinha uma palavra também, né? Você poderia esclarecer um pouquinho essa, porque é uma coisa que não é muito manifesta, né? Ela aparece em alguns pontos ali dos livros de Moisés, né? Mas não é bem clara, né? Uma coisa interessante deles é que eles aprenderam, não é que no primeiras histórias em Gênesis falava de Enoque. Enoque era o nome da cidade e também era o homem que andava com Deus. E esse Enoque, que tem um livro de Enoque até hoje, que acho que não é original, mas tem algumas ideias. Era o próprio, como era representativo, ciência da correspondências. Ou representações, para eles sabem que a oliveira representa amor celeste, o figueira amor natural, o videiro amor espiritual. Então, eles foram ensinados isso pelo Enoque, e através dessas correspondências, os antigos escreveram livros. Alguns livros eram livros de ensinamento, como o livro de Jó, que era um livro bem antigo. Mas outros é a própria palavra de Deus entre eles, que se chama no livro acho que As Guerras de Jeová. Dentro do livro de Números e também Anunciações, que era como as histórias e profecias para ele. Também menciona 2 vezes o livro de Jasher. Não é disse que era escrito no livro de Jasher. Também tem os primeiros 7 livros do Gênesis, são diretamente a palavra antiga. E o próximo 4 também, mas com algumas modificações.
E a gente pode ver essa história do dilúvio, a história da Arca de Noé, são diferentes do resto da mais palavra. alegóricas, né? Mais alegóricas. E isso foi o estilo dos antigos, escrever tudo em forma alegórica. Claro, e a gente nota que em poucos capítulos tem ali talvez centenas, milhares de anos, né? Assim, porque aquilo está tudo sintetizado numa história que até uma criança pode compreender, né? Mas só que os elementos mais profundos, eles precisam ser compreendidos quando há uma abertura desse sentido interno da palavra, que é justamente o que a nova igreja faz, né? Através da revelação de Emanuel Swedenborg. Então, infelizmente o nosso tempo é pequeno, nós poderíamos falar ainda muitas coisas, mas agradecemos mais uma vez ao reverendo Andy Heilman, que nos brinda com essas respostas e nos auxilia a compreender melhor todas essas coisas que estão lá na palavra. Uma boa noite a todos para vocês, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.